Fala galera! Olá! E aí, como é que vocês estão? Dentro desse vídeo a gente falar um pouquinho aí do nosso testemunho antes do casamento. A gente Sim. viveu coisas incríveis, coisas extraordinárias. E nós queremos compartilhar aqui um pouquinho para vocês. Sim. Tudo começa com a fé. Foi um grande recurso e nós, desde cedo, nós decidimos usar a nossa fé. Quando nós decidimos nos casar, eu pedi ela em noivado. Como foi a... Pediu em casamento, né? Pedi ela em casa. Quando nós noivamos, eu estava desempregada, ele trabalhava, né? Mas não gerava um caixa alto. E para quem não sabe, ou para quem já sabe, casamento precisa de muito recurso. Gente, né? A galera vê assim, pensa que a gente tem condições e tal, mas a gente tinha um sonho de casar, de ter uma lua de mel bacana, né? E a gente foi em um espaço, ali em Cotia, né? Foi. E logo ali a gente já tomou um susto, um baque. Tipo, buf, baque do caramba. Tipo assim, o primeiro salão que a gente foi visitar, né, fazer uma degustação, foi esse de Cotia, né? E a gente achou muito lindo e tal. Era realmente dos sonhos até então. Só que aí o orçamento fez os nossos olhos abrirem, assim, a gente ficou com o olho arregalado e a gente falou, vamos continuar. Até para ir também, eu tive alguns imprevistos financeiros, eu fui com o Uber, eu falei, o Uber tá garantido. Eu fui com o Uber da ida, o Uber da volta eu joguei no cartão, e aí a gente foi. E aí eu conversei com a Raquel, falei, Raquel, eu te amo, eu não sou rico, por enquanto, mas eu tenho fé. Se você tiver fé, a gente vai unir a nossa fé. E a gente criou todo um planejamento para fazer um valor legal. Sim. E aí a gente continuou. Quando a gente bateu... Antes de continuar, a gente naquela degustação, a gente experimentou buffet, a gente teve uma experiência muito boa. E eu olhei assim e falei assim, uau, seria muito lindo eu casar aqui e tal, nós casarmos aqui e tal. Mas aí, quando nós recebemos o valor, né, que é o mais importante, tava muito fora. Muito fora, muito longe da nossa realidade. A gente tava lá realmente por fé mesmo. A gente foi assim, só com o dinheiro do Uber e a gente falou, a gente tem que dar os passos de fé e é isso, entendeu? Sim. O que a gente pôde fazer, o que estava no nosso alcance, a gente fez. Então, a gente teve um momento muito lindo, assim, a gente ficou impressionado, né, com cada orquestra, brinde, foi muito lindo mesmo. Mas aí a gente falou, não tá na nossa realidade. E a gente tava com tanta fé, abrindo parênteses, que a gente chegava assim nos lugares, a gente falava assim, a gente quer 200 convidados. A gente quer 300 convidados, entendeu? 200 convidados. E pra nós, não tinha diferença, mas tem diferença. Tem muita diferença. Uma cabeça é muita grana. Tanto que a gente fechou com 100 convidados. Sim. E aí a gente incluiu mais 10 dos fornecedores, da equipe. Sim. E aí eu cheguei pra Raquel e falei, Raquel, a gente vai ter o casamento dos nossos sonhos e vamos lá. E aí a gente bateu a data. Eu falei, vamos lá, batemos a data. Depois que nós batemos a data do casamento, coisas sobrenaturais aconteceram. Sim. Eu consegui um trabalho, prestar serviço para uma empresa, uma multinacional. Ele conseguiu esse emprego e abriu-se uma porta para mim também, que eu fiz a entrevista e deu tudo certo, passei e comecei a trabalhar também. Mas uma coisa que é interessante a gente falar, Linda... Chega muito perto não, tá? Fico com vontade de dar um beijo. Que é importante nós falarmos é que quando nós chegamos daquele salão, a gente parece que foi um gás para nós acreditarmos mais ainda. Sim, a gente precisa, né, ser desafiada. Foi muito assim, porque assim, a gente podia chegar e falar assim, a gente tem que baixar o nosso nível do nosso sonho, baixar o nível desse casamento, porque eu acho que o que a gente quer, a gente não vai conseguir alcançar. Não. Nós vamos casar, nós vamos casar num lugar lindo, nós vamos ter um casamento dos sonhos. Então, aquela realidade, em vez de desanimarmos, nós ficamos muito mais assim, animados e querendo trabalhar e querendo conquistar. Sim. E foi muito surreal, porque assim, o Cleiton, ele tinha uma lousa que ele fez assim, o planejamento inteirinho, 1 ano. E ele foi passando mês a mês o quanto que a gente tinha que levantar, o quanto tinha que entrar de dinheiro. Sim. E foi surreal, porque a gente tava colocando valores que na nossa cabeça, ali naquele momento, não era
algo Factível, né? factível, Alcançável. algo alcançável, porque eu ainda não tinha feito a entrevista, a proposta ainda não tinha chegado a mim, ele também não tinha, né? Não. Você não tinha feito a entrevista. Então, nós realmente fizemos aquele planejamento, ele fez aquele planejamento na fé mesmo, Sim, e colocou valores na lousa, foi muito surreal. Coisa importante é destacar é que capacidade nós temos. Eu pensei, pô, nós temos capacidade de gerar essa grana, nós temos capacidade de gerar esse recurso. É questão de materialização mesmo, de colocar a mão na massa e fazer grana. Correr atrás de clientes, correr atrás de empresas, contratos e por aí vai. Então a gente usou a nossa fé, a nossa capacidade e as coisas foram ganhando forma. E uma coisa que a gente também resgata isso, né? Que muitas vezes a gente esquece. Naquele mesmo dia, a gente começou a colocar em oração. Desde sempre, a gente sempre apresentou, né? O casamento, enfim, a festa, tudo, cada detalhe. Mas nós, como um ato de fé, nós começamos a agradecer os fornecedores. Sim, então a gente começou a agradecer tudo, gente. Tudo. Filmmaker. A gente não tinha nada, mas a gente começou a agradecer tudo como se a gente já tivesse conquistado aquilo, sabe? Sim. Então foi um momento, assim, muito especial que marcou muito. Pelo menos eu fui muito marcada, assim, porque com o passar das semanas, dos meses, eu vi aqueles fornecedores se tornando realmente reais, assim, aquilo que a gente agradecia em oração, mesmo não tendo, nós começamos a... Nossa, surreal. Surreal. E aí, depois desse planejamento, uma coisa importante também que aconteceu, que a gente foi visitar um outro espaço. Foi. E olha, falando agora, porque Deus é um Deus que faz milagre de verdade. Nós conseguimos fechar uma assessoria para o nosso casamento. Sim. E isso, assim, a gente nem pensava, né? A gente não pensava em ter uma assessora, mas a gente começou a ver que tem tantos detalhes no casamento, tem tanta coisa pra pensar que a gente tava ficando maluco. Teve um dia até que os dois não dormiram, né? Foi. Eu morava só, Sim. antes de casar. Sim. E aí um dia eu falei, Kel, não consegui dormir. Ela falou, meu, também não. A gente virava a madrugada acordado. E os fornecedores mandando muita mensagem. A gente entrava em sites de Teve um dia que a gente entrou num 100 fornecedores, né? Mais de 100 fornecedores. Então aquilo lá tava deixando a gente maluco. É. E aí foi quando a gente Você falou, né? Você falou. Aí eu falei, não, pra que assessor? Então, você falou, não, é importante. É importante. E aí teve um dia que, de verdade, foi muito Deus, assim, porque nós não conhecíamos, né, a assessora, não foi por indicação. Simplesmente a gente tava mexendo no Instagram. E aí eu coloquei assessoria e tal, e apareceu a assessora, né, a Vitória, que realmente foi um presente de Deus, porque ela sonhou junto com a gente. Verdade. E aí ela começou a nos levar a espaços, né, a espaços para nós conhecermos e tal. E aí nós conseguimos um espaço, alimentação, buffet, um monte de coisa, com o dobro, a gente pagou o dobro daquele valor que a gente achava que a gente não ia conseguir. Então, se aquela realidade de antes nos desafiava, imagine o dobro. Mas a gente não alcançou somente a realidade anterior. A gente alcançou uma realidade maior ainda do que a gente tinha projetado. E aí, uma coisa importante também, que a gente foi conseguindo fornecedor por fornecedor. A gente conseguiu fechar DJ, filmmaker, a gente teve pre-wedding. Como fala? Cabine de fotos, né? Cabine de fotos. Foi algo assim, surreal. Surreal. Eu aluguei o vestido que eu queria, maquiagem, cabelo, tudo. Graças a Deus. Graças ao bom Deus. E tipo assim, a gente parando agora, a gente sempre fala, da onde que veio esse dinheiro? Foi muita grana, meu. Dava pra comprar um carro fácil. Mas assim, é algo que é pra vida toda. A gente vai mostrar as fotos do casamento pros nossos filhos, a filmagem. Então é algo que fica pra memória. E casamento é um investimento, né? Investimento aí pras nossas gerações. Então foi um ano, né, de planejamento, um ano vivendo esse milagre. Todos os meses a gente pagava os fornecedores. E era boleto e atrás de boleto, boleto atrás de boleto. É tanto que hoje a gente até já se acostuma um pouco, né? Porque casa tem todo um orçamento familiar, né? E aí, nós, no ano, né, que nós casamos, né, que foi 2022, chegou o momento de nós escolhermos a nossa lua de mel, né? Eu e ele, nós amamos viajar, conhecer outros países, culturas novas, enfim. Então, nós queríamos
né, um lugar interessante e tal. Então, aí a gente pensou, aí veio muito assim, porque sempre foi algo de sonho mesmo. Agora é eu, Raquel, falando. Sempre foi um sonho conhecer a Torre Eiffel, né? Então, aí eu falei assim, e aí, se fosse para Paris? Gente, a gente não tinha nenhuma possibilidade de a gente passar a nossa lua de mel para Paris. E nós fizemos todo um trabalho, né, para geração de recursos, levantamento de capital. Eu sou dessa parte mais sistêmica, a Kel gosta muito dessa parte criativa. Sim. Ficamos um ano economizando. A gente saía de vez em quando, mas a gente poupava aí em relação a gastos maiores e a gente conseguiu. Teve um dia que eu mostrei o saldo para ela, ela falou, uau, eu falei, Raquel, a gente vai para França. E aí a gente comprou as passagens, eu comprei as passagens, mandei. Na verdade, porque assim, conseguir o valor foi algo difícil, só que conseguir as passagens também é difícil. Passagens são caras, e aí tem toda a questão da disponibilidade do voo, escala, e aí a gente conseguiu. Então a gente teve 2 luas de mel. Não, então, aí vem. A gente não conseguiu pro mês de agosto, no caso. E só tinha pro mês de outubro, né, gente? Nós casamos no mês de agosto, casamento no mês de agosto, e em outubro só tinha pra outubro no pacote que a gente fechou. Por coincidência, foi o aniversário dela, mas também foi algo do maridão, assim. Quer um beijinho? Pode dar um beijinho. Enfim, nós passamos a lua de mel, a segunda lua de mel, né, que a gente já vai explicar, na França, né? E no meu aniversário, então foi tipo assim, algo surreal. Que ainda tem mais coisa ainda, fica aí até o final do vídeo que vocês vão saber que esse dia do meu aniversário foi ainda mais especial. E aí a gente falou assim, vocês podem estar se perguntando, eles são muito loucos, eles têm muita fé, ou eles são muito ricos, porque assim, não contente, a gente falou assim, a gente tem que achar um lugar pra gente passar, assim que acabar o nosso casamento, a gente curtir. Nem que fosse um chalé aqui no interior, sim. Algo do tipo. E aí a gente conseguiu, e assim, para quem presta serviço, para quem trabalha para empresas privadas, principalmente na área de tecnologia, né, sabe que existem bônus, PLR, bônus por desempenho. Se você também declara imposto de renda, você pode ter a restituição do imposto de renda. E aí teve uma vez que foi uma pancada assim, a gente conseguiu bônus, a gente conseguiu restituição do PLR, a gente também conseguiu fazer o saque do FGTS. E aí foi tanta coisa assim que aí apareceu um valor e aí esse valor, eu sempre quis conhecer também o Uruguai, né, Montevidéu, que é uma cidade muito bonita. E aí, vamos para o Uruguai, eu falei assim, topo. E aí a gente conseguiu, então a gente teve uma primeira lua de mel. Sim, foi Montevidéu, foi muito gostoso. A gente descansou muito. A gente, né, conheceu lá a cidade, mas a gente aproveitou muito para descansar, que a gente tava cansado. Sim, então, bastante. Assim, olhando assim, a gente viveu, assim, milagres atrás de milagres. Milagres. E antes de nós, né, chegarmos em Montevidéu, a gente também teve é verdade, nós conseguimos o nosso apartamento, né? Não é nosso, mas nós conseguimos alugar um apartamento bom, um apartamento que tem lazer completo, um apartamento que tem piscina. Então, tipo assim, foi algo também muito bom e de Deus mesmo. E também, uma semana antes do casamento, gente, a gente já tava fechado, o casamento já tava redondinho, já tinha fechado as 2 luas de mel. E uma semana antes... Ó, o Mike tá animado pra ver essa história. Mike... Fica sentadinho. Quietinho. E uma semana antes, Deus pega e fecha o pacote completo. O que aconteceu ainda? A gente comprou um carro, né? A gente comprou um carro, gente. A gente comprou um carro. Mas foi tão surreal. Foi surreal. Foi muito assim. Foi Deus. O casamento tem o poder de destravar muitas coisas nas nossas vidas, né? Eu acho que não é nem só a questão do casamento, mas uma vida de princípios, né? Sim. Quando você segue princípios e você é obediente a Deus, Deus ele destrava resultados. E aí eu consegui habilitação, e aí um dia eu tava subindo a pé, tava saindo da casa dela, ela morava no Jaguaré, eu tava indo pro Vilhara, pegar o ônibus, e aí encontrei um amigo nosso, um presbítero, e aí ele falou assim, e aí, entra aí no carro, te dou uma carona. E aí eu aproveitei, porque por mais que fosse pequeno trajeto, já ia aliviar o cansaço.
E ele falou assim, e aí, conseguiu habilitação? Eu falei, eu consegui. Isso era um domingo. Ele falou, semana que vem você tá com seu carro. Aí aquilo eu peguei, eu falei, caraca, meu. Eu falei, amém. Isso na quinta, a gente já estava com o carro. Então foi Deus mesmo, foi Deus. Tivemos milagres, né? Milagres. Sim. E aí também a gente conseguiu o presente do seu aniversário, né? Foi. Não, mas antes disso, a gente sentiu tanto o cuidado de Deus Muito. nesse tempo, que foi algo tão surreal que no dia que do carro. Ele pegou o carro, a gente foi pro culto, né? E eu lembro que foi numa quinta-feira e foi uma ministra de fora. E no final do culto, a ministra foi usada pra falar com ele. E aí ela pegou e falou assim, Eu vejo uma grande festa, uma grande e linda festa. Você já é casado? Alguma coisa assim, né? E aí, tipo assim, aquela mulher tava vendo o nosso casamento. E, tipo assim, faltava uma semana. Então foi, assim, algo, tipo, muita confirmação, assim, sabe? Que Deus tava sonhando junto com a gente. Sim. A gente já ia pra França. A gente já ia estar lá, certo? E, pra quem não sabe, a Disney tem em lugares específicos. Não são todos os países que tem. Só que os Estados Unidos e França. Não sei. Mas eu pesquisando, né, uma coisa que a gente fazia muito era assistir vídeos de vlog e tal, enfim. E aí eu percebi que tinha uma Disney lá. E era a Disney da Europa. Euro Disney. Foi lindo. E se a gente for pra Disney? Mas, foi tão surreal que a gente foi pra Disney. Você, né, que é menina, enfim, não sei se vocês, homens, compartilham da mesma coisa, mas, tipo assim, pra mim, Disney era algo assim, só em filme. Era algo assim, só na televisão. Tanto que quando eu era muito pequena, eu tinha aquelas fitas ainda da Branca de Neve. E eu amava. Então, ver aquele castelo, viver esse momento, foi muito assim. Foi tipo assim, uau. Eu estou realizando mais um sonho. Tipo. E a gente finaliza esse vídeo dizendo que vale a pena sonhar, né? Sim. A gente viveu a realização de vários sonhos, então vale a pena sonhar. Sim. E realizar e acessar uma nova realidade, uma realidade diferente da nossa realidade. Então, dentro de nós existem habilidades, capacidade, ferramentas para nós criarmos uma nova realidade. E o nosso Deus é um Deus realizador, né? O nosso Deus disse, haja luz e houve luz. Ele criou os céus, a terra. Então, o nosso Deus é um Deus realizador e nós somos imagem e semelhança dele. Então, não é legal a gente se acostumar com a mesma realidade todos os dias, sendo que nós podemos acessar novas realidades. E é isso. Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante nós falarmos é que não desista dos seus sonhos. Isso é clichê, mas não desista. Não desista dos seus sonhos. E outra coisa, não diminua os seus sonhos pelas suas condições. É verdade. E é fácil realizar sonhos? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, tem dificuldades no caminho, mas é possível. Entendeu? Então, tipo assim, gente, sonha mesmo. Sabe? Sonha mesmo, se planeje, coloca no papel. Metas. Nossa, o papel tem um poder surreal. Você assina um contrato com você mesmo. Sim. Então, o que a gente deixa pra você é sonhe, se planeje e materialize. Isso aí, ela já tá falando. Deus Isso aí, galera. Deus abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Que esse testemunho sirva realmente pra abençoar a vida de vocês. É verdade. E pra tirar uma pontinha de fé aí. Se a gente tirou uma pontinha de fé, glória a Deus. É verdade. Comente aqui se você quer saber de mais alguma coisa, se você ainda tem dúvida. Isso. E pega esse aviãozinho aqui e compartilha aí com no mínimo 5 pessoas. Fique com Deus. Deus abençoe.